Hoje recebemos aqui no programa Remate Play, programa Leilões, um convidado que carrega no nome uma história que praticamente se confunde com a própria história do Nelore no Brasil. Um jovem líder que sucede um dos maiores selecionadores do país e representa uma linhagem que moldou a pecuária moderna. Meu amigo Claudinho, é um prazer receber você aqui. A gente faz tempo que estava na mira para você vir, que você tem uma história muito bonita de família dentro da pecuária. Seja bem-vindo ao nosso programa. Carlotinha, obrigado. E muito obrigado pelo jovem, né? Hoje, como diz outro, eu já estou pegando morro abaixo, né? Mas está muito bom. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Acho que vamos fazer uma entrevista bem gostosa aí. Claudinho, eu fui pensando, né? Como é que ia fazer essa entrevista com você. Aí eu fui lembrando da sua genealogia, né? Que ela é muito importante, ela tem um peso histórico muito grande, né? Você é filho de Cláudio Sabino Carvalho, né? Um homem que ajudou a transformar essa raça, um dos grandes protagonistas desse Nelore moderno que a gente chama, né? Seu avô, Gastão de Carvalho, foi criador. Você ainda pela parte do seu pai, você é sobrinho neto do seu Rubico de Carvalho, um ícone, né? Fazenda Brumado. Seu João Humberto de Carvalho, que para muitos foi um dos maiores selecionadores de raças, né? Não só zebuínas, de cavalos, jumentos, enfim, também um ícone. E você é bisneto da marca F, do seu Francisco Carvalho, né? Bisneto. Então, na genealogia paterna é impressionante, mas na materna, Dona Lília, sua mãe, é filha do Torres Homens Rodrigues da Cunha, o homem, né, da marca VR. Bisneto de Vicente Rodrigues da Cunha, que aí sim o VR, né, que é seu bisavô por parte de mãe. Então, é uma árvore genealógica que reúne um dos maiores nomes da formação do Nelore, principalmente por causa da importação de 62, que eles foram grandes ícones nessa importação. Uns dos bisavós anteriores, mas dos avós foram os grandes importadores e fizeram dessa raça que hoje está dominando o mundo. Então, você tem esse protagonismo dentro da sua árvore genealógica. O que influenciou isso na sua vida e o que fez você pensar de alguma forma diferente em questão de pecuária? Carlota, o papai, no Nelore, a gente vai conversar muito sobre isso, mas acho que ele andou fazendo muitas, vamos dizer assim, disrupturas, né? Quebrando muito paradigma. E eu acompanhei isso, né? Eu viajava muito com o papai desde novinho e tal. E eu acompanhei muito isso. Eu acho que eu não fui... O papai, acho que o peso dele foi maior, sabe? Ele falava que matava 2 leões por dia. Acho que ele assim, o papai, financeiramente, era uma pessoa que não era nada... Quando solteiro, não era o mais rico, vamos dizer, da geração dele, né? E casou com a filha do Torres. Naquela época, meu avô, além de ser muito mais bem de vida do que o meu pai, as filhas minha mãe, minhas tias foram muito bem criadas, assim, né? E ele tinha essa, vamos dizer, quer queira, quer não, tinha uma disputa aí entre a marca F e o VR, né? E ele ficou meio no meio disso. Eu acho que ele sofreu uma ruptura. Então, como eu cresci com isso, eu nunca tive muito, assim, eu gostava muito das histórias, do convívio, tudo, mas o papai era muito ciente do que ele estava fazendo, né? Ele até tem uma história, ele e o tio Rubico, a gente brincava, eu e meus primos, o Tunico, o Rubiquinho, o Chico, né? Quem contava mais papo, se era o papai ou se era o tio Rubico. Então, quando a gente era menino, a gente brincava muito. Então, o papai... Ele era muito consciente do que ele fazia, ele tinha muita fé no taco dele, como diz o caipira, né? Ele sabia que realmente ele estava fazendo um trabalho diferente e eu acho que essa convivência com ele acabou que eu sempre dei muito valor a meus parentes e a marca em si, a tradição, né? Mas eu não tive assim, esse endeusamento, vamos dizer assim, né? Por isso ou por aquilo, né? Então eu sempre falei assim, o papai, o que ele fez na competência dele, não foi muito só por herança. Logicamente que as heranças sempre ajudam, né? E esse sobrenome também, mas eu vi a luta dele, a competência dele para fazer uma marca forte
E o que mais me marcou na minha infância realmente tinha esse lado tradição, esse lado família, né? Realmente é um peso muito grande você ter duas famílias importantes numa raça, como a Nelore, né? Uma das principais raças do mundo hoje, raças de corte, né? Mas eu sempre acabei focando muito mais e tendo mais convivência no trabalho mesmo, no trabalho do dia a dia, que era o que o meu pai fazia. É o que ele falava, ele amanhecia e anoitecia no pé da vaca, né? Isso me marcou muito, então eu sempre, na minha infância mesmo, o que mais me marcou foi esse trabalho dele e tentar fazer alguma coisa parecida com o que ele estava fazendo. Então isso me ajudou muito, eu acho que a gente sempre espelha no pai, né? Então eu via ele acordar cedo, trabalhar, ver vaca, ele, como diz o outro, ele não gostava, né? Ele era tarado. Apaixonado, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele. Por gado, né? Então, eu acho que isso é que mais me marcou, até mais do que realmente essa tradição familiar, né? Mas, logicamente, que tudo, você acaba convivendo. Tudo soma, né? Tudo soma. Tudo soma. Claudinho, continuando falando do seu pai um pouco, seu Cláudio Sabino Carvalho, foi considerado por muito um gênio na seleção bovina. E até mesmo, uma das coisas que acho que atribui a isso, Claudinho, que seu pai, agora voltando um pouco na família, ele desafiou todo mundo, né? Porque as famílias naquele momento tinham regras de seleção, né? Só podia usar touros tais, padrão tal. E seu pai quebrou essa regra, né? Ele foi corajoso, mas com isso ele deu início a uma nova fase da seleção do Nelore e praticamente hoje esses grandes criadores, muitos deles seguiram o caminho do seu pai. Tiveram coragem, na verdade assumiram a coragem através da coragem dele, né? E na época seu pai usou Fajardo, Ludi de Garça, 1646, Rambo, Gin. Né, Gin. Quer dizer, eu acho que isso foi uma coisa, foi o que destacou nele, essa coragem que ele teve de acreditar que existia coisa nova, moderna, que podia somar. E ele enfrentou tudo isso. Claudinho, como é que foi crescer ao lado dele? E o que você acha o maior legado desse começo que ele deixou de história, assim, desse desafio que ele fez de romper esses paradigmas, né? Dessas leis, então, criadas pelos criadores antigos, que eu acho que em cada momento todo mundo fez certo. Não estou falando que alguém fez errado, só que ele foi o corajoso de mudar as regras. Eu acho, Carlota, uma coisa muito importante que você falou é o seguinte, eu acho que o Nelore só está onde está hoje porque muita gente fez muita coisa certa. Não é que um fez tudo certo e o outro fez tudo errado. Eu falo muito que o Nelore só está onde está porque... E outra coisa, ninguém faz alguma coisa errada achando que está errado, né? Faz achando que está certo. Inclusive a gente, né? Então, acho que o Nelore, além de ser uma raça com uma variabilidade genética muito boa e ter essa capacidade de melhorar tão rápido, acho que os criadores como um todo têm uma importância muito grande. Mas o que mais me chamava a atenção do papai, eu nunca fui muito estudioso. A turma nossa, pro lado vamos falar assim, do meu avô, pro lado do paterno, nunca foram dos mais estudiosos. O tio João, eu lembro, o papai convivia muito com o tio João, eu sempre estava lá, final de semana, o tio João brincava com a gente, menino, vocês vão para a escola, aprende a ler, escrever, somar e multiplicar. Quando eles for diminuir e dividir, vocês podem sair da escola que já está na hora. Então, tinha aquela, ainda não estava, que nem hoje, você precisa estudar, você precisa formar e tudo, né? Eu não tive essa coisa. E o papai era meio autodidata, mas o papai tinha uma coisa que ajudava ele demais. Ele estudava muito, o papai tinha uma facilidade muito grande de leitura, lia muito, escrevia muito bem. O papai eu era fã das coisas que ele escrevia. Às vezes ele pegava, lia alguma coisa, ou estava vendo, escrevia, dissertava um texto, eu ficava impressionado, sabe? E com isso ele se aproximou muito das universidades. E ele gostava muito dessa parte de melhoramento. E eu acho que a grande vantagem dele é que ele tinha uma prática muito grande. Então, assim, ele convivia muito com o gado, ele vivia as fazendas, né? O negócio dele era a fazenda. Ele acordava cedo, ia para a fazenda, ele sempre estava atrás de melhorar a produtividade das fazendas. Nunca teve outra fonte de renda, né? Nunca tivemos outra fonte de renda, sempre foi as fazendas. E ele via ali realmente essa resposta da seleção em tudo que ele selecionava.
E ele ficava sempre muito entusiasmado com essas respostas seletivas. E isso que eu estou falando, ele era meio parecido até com o tio João. Ele criava manga larga, ele tinha Nelore, já teve Guzerá, Gir, então assim, Nelore mocho e cachorrinho fox, então Brahma. tudo Brahma. Então ele gostava daquela coisa e como ele convivia muito, ele falava, ó, você tem que ser um bom peão. Aí depois quando ele falava com a turma, ele falava uma coisa, por exemplo, falava, ó, você vai num criador que não é da área, mas ele tem um peão, um gerente muito bom, que é prático, que gosta de fazenda, e esse gerente tem autonomia dentro da fazenda, você pode ir lá que o rebanho dele vai ser bom. Se você for um cara rico, que não é da área, tudo, e o gerente pode ser um gerente bom, mas se o gerente não tem autonomia, você vai lá, o gado já é meio bolacha quebrada, a gente falava, né? Porque quando ele falava, ó, quando o peão tem autonomia, o gerente, o capataz tem autonomia, ele tira esses animais, animal que não prenha, que vaca maninha ele tira, vaca peituda ele tira, vaca braba ele tira. Então acaba que o peão faz uma seleção muito importante, que hoje, às vezes, até a gente não dá esse valor. Então ele tinha essa seleção de características funcionais muito arraigada, muito clara. E ele conhecia, ele tem um negócio que eu não tenho. Eu acho que assim, quando os anos vai passando, você começa a ter um pouco mais, você presta mais atenção, mas hoje a gente também tem as atividades, muito mais atividades que a gente tinha na época que ele tinha, né? Então, mas ele tinha uma memória, uma cabeça muito grande de memória, ele via uma pessoa, não esquecia nunca mais, ele lembrava do nome, do pai, da parentesco, e a mesma coisa com gado. Com gado era muito mais, ele via um bezerro nascer hoje, e daqui 90 dias ele via aquele bezerro no meio do pasto, falava, aquele bezerro que nasceu aquele dia, assim, assim, assado, ele conhecia. Você pega um bezerro que nasce com 35, 30 quilos, e você vai ver ele daí 90 dias, o bezerro está com 120 quilos. Totalmente diferente, Então, é igual bebê mesmo, muda totalmente. Então, né? assim, em 90 dias, e ele conhecia, ele falava, esse é o filho da fulana com ciclano. Então, com isso, ele gravava muito os animais que tinham, que se destacavam dentro do rebanho dele, nessas características funcionais ou técnicas, e com isso ele marcava aquilo muito bem, ele marcava as famílias, ele marcava os indivíduos, e depois, com essa aproximação das universidades, ele conseguia fazer um link dessa parte técnica com a parte prática que ninguém fazia, que ninguém dava conta de fazer. Né? E ele foi pioneiro nisso, né? A história da NCP, até na edição aí vocês vão colocar uma foto bonita, que é aquela foto dos pioneiros da NCP junto com o professor Raizildo, né? Quer dizer, ele foi um homem muito à frente do tempo dele, porque aquilo era surreal, né? Eu lembro que eu recebi aquela revista, acho que foi capa da Nelore ou da DBO, aquela foto, né? Que foi um impacto no mercado, né? O que essa turma está aprontando, né? Computador agora no meio de Nelore. Essa parte nova, por exemplo, acho que os primeiros softwares de gerenciamento de gado, ele era apaixonado por gerenciamento de dados. Então ele tinha os dados, eu lembro, até eu falei para ela, nós temos que fazer um museu disso aqui. Era um armáriozinho assim que você puxava, uma hora eu vou te mostrar lá na chácara, ela guardou, e tinha a ficha da vaca. O dia que inseminou, o dia que pariu, tananã, e aí ele colocava as corzinhas. Ó, se essa vaca está com o intervalo certo, fica com cor azul. Essa vaca está com um intervalo errado, fica assim. Então, ele quando ia trabalhar, fazer os acasalamentos e ver, ele já via tudo, sabia toda a ficha do animal. Era o início de um intra-rebanho. Né? Era o início do intra-rebanho. Que era você dominar o seu próprio rebanho. Isso. E até antes da NCP, ele tinha um convívio muito grande com o Jonas Campos, lá da Universidade da UFMG, lá de Belo Horizonte, que foi dos pioneiros na genética bovina no Brasil, assim, né? E o pessoal, os alunos do Jonas, faziam trabalhos, revisões bibliográficas, trabalhos científicos, defendiam tese de mestrado, doutorado, em cima dos dados que o papai tinha. Então, os pesquisadores eram doidos com os dados do papai, porque era tudo muito bem anotado, muito bem escrito, então todo mundo ia lá. E aí ele começou esse convívio com o pessoal e começou a fazer esse trabalho diferente. Aí depois veio o NCP, e, junto com o Nilton, com o professor,
o Zancaner. Zancaner, né? Com o Zancaner. E a turma que iniciou lá a NCP, e aí eles foram e começaram a mexer, e ele ficava louco com essa evolução genética, com que ele vislumbrava o que podia chegar, né? Ele tinha uma visão à frente, ele via que realmente podia melhorar muito o Nelore nessas características produtivas, né? E foi fazendo. E ele não tinha preguiça de nada, assim, que mexesse com gado, com as coisas, ele, tem que fazer. Pra você ter ideia, assim, trouxe muito lucro, mas o preço que nós pagamos de ser pioneiro também foi muito. Pra você ter uma ideia, eu estava formando, e aí a gente vai formando. Primeiro que quando você está formando, você é meio impetuoso, né? Você parece que sabe normal tudo. Da juventude. É normal da juventude. Mas eu vi aquilo, eu falava, gente, isso não pode. Véio. Fazia 8 anos que a gente estava pesando os animais, todos os animais da fazenda, todo mês, Carlota. Então, assim, a vaca paria hoje, o bezerro ficou durinho, eu passava ela no curral e pesava ela e o bezerro, porque se fosse dia de pesar, pesava todos os animais, bezerro, vaca velha, e todo mês. Tudo isso tem um custo. O pioneirismo tem um custo. Né? Fizemos isso por 8 anos. Eu falei, gente, isso não tem cabimento mais, não tem lugar no mundo que faz isso. Eu falava, aqui, mostrava para eles os programas de melhoramento, são 3 pesagens anuais, 2. Tem um monte de programa estatístico que consegue fazer isso. Que não tinha ajuste de idade naquela época. Você não tinha, mas tinha que ser aplicado. Né? Mas a turma da pesquisa fala, não, vocês têm que fazer para a gente fazer um ajuste certo, para a gente não sei o que e tal. Tinha que ter os cobaias, né? Tinha que ter os cobaias. E ele não se importava, ele achava, não, é bom que eu vejo o peso do meu gado, ver se está ganhando, se não está. E realmente teve coisas assim que mudou até o manejo por conta disso, né? Então, assim, ele teve eu convivi muito com essa parte dele, e ele realmente tinha esse olho clínico dele, eu não sei se é olho clínico, mas essa memória para gado, para esse biotipo. Ele já tinha esse biotipo muito definido, porque ele conhecia o gado dele todo, assim. Eu já cansei de... Tinha o Edilson, que era um menino novo, na época o Edilson é um pouco mais velho que eu, tem 53, o Edilson deve ter 55 hoje, até ele está no monastério. Tinha uma cabeça muito boa para gado, e os dois trabalhavam, igual o Tuiquinho começou a trabalhar com a gente, então eles interagiam assim, você falava, não é possível que esse povo conhece esse gado tudo, era 500 vacas, 600 vacas, eles falavam, ele olhava um bezerro sem estar perto da vaca, falava, esse é filho do fulano com ciclana. Então, assim, essa turma mais antiga tem muito isso, não foi só o papai, né? E eu mesmo não tenho esse... São outras gerações, né? E tem outras vantagens também. Mas, Claudinho, no próximo bloco, nós vamos falar especificamente de Naviraí, dos 60 anos, né, do compromisso, do que vem por aí, do que esperar da Naviraí. Aguarde o próximo bloco, que vai ser com bastante informação. Claudinho, a seleção Naviraí está completando 60 anos. Qual o sentimento de assumir um projeto tão tradicional, tão respeitado e, ao mesmo tempo, tão cobrado pelo mercado? Né? Que você manter uma proposta durante 60 anos, né? Firmar nela, né? Você considera muita pressão ou mais privilégio? Qual é o sentimento que você tem de tocar esse projeto que hoje completa 60 anos, né? 60 anos de Naviraí. Não, eu acho muito mais privilégio, Carlota. Tem pressão, logicamente que tem pressão. Agora, como eu falei mais no começo, a pressão minha nunca foi muito interna do meu pai ou da minha mãe ou da família em si, sabe? Ela é uma pressão que eu gostava, via aquele direcionamento que o papai tomou e tomava e trabalhava, e eu gostei daquilo por convivência ou por, sei lá, ou por genética também, né, ou por alguma coisa. E minhas amizades sempre eram gente de fazenda também, então eu fui moldado para gostar disso e gostava, naturalmente eu gostava de cavalo, gostava de gado, gostava de tudo, né? O que nós estávamos falando da infância, a infância minha, eu gostava demais de cavalo, eu fiz hipismo, lacei, gostava desse meio nosso, então para mim não foi muita pressão pegar. Logicamente que eu falo muito assim, quando o papai morreu muito jovem, o papai morreu com 67 anos, super ativo, o papai tinha uma saúde irritante e muito ativo, tanto de cabeça como de ver as coisas e fazer as coisas, né?
Quando ele faleceu, você leva um susto e você toca e vai tocando e tudo. Isso você nem não percebe. E depois, sim, agora que já tem aí 13 anos que ele faleceu, e ainda era 60 anos, você vê que faz uma falta danada. Tem dia que você fala assim, puta, onde nós estamos? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é esse o caminho? Mas eu acho que assim, a herança, eu falo muito que essa herança que ele deu para nós, para mim, para a Daniela, ele e minha mãe deram, não é uma herança que não tem valor monetário, né? É o que eu falei para, eu já falei isso várias vezes. Aonde a gente chega, a gente tem as portas abertas. Então, para tudo que minha vida é isso, é gado, é fazenda. Eu não tenho outra atividade. Eu gosto do que eu faço. Eu moro na fazenda e gosto disso. Então, dentro da minha convívio social, da minha vida, eu estou inserido num lugar que eu tenho muita abertura. Todo lugar que eu vou tem a porta aberta. Ó, não, vem, vamos fazer, vou te mostrar e coisa. Então, para mim é muito mais, vamos dizer assim, foi muito mais qualidade, né? Foi mais gostoso, mais privilégio do que pressão. Lógico que tem a pressão, mas a pressão hoje, Carlota, acho que é em tudo, né? Tudo. O mundo está muito competitivo, vamos dizer assim, né? Nós estávamos agora falando antes aqui, que nós estávamos conversando fiado, é justamente isso. Ninguém faz nada tudo certo e ninguém faz nada tudo errado, né? Então, a somatória dos acertos e dos erros dos outros que faz a gente... E dos nossos acertos, erros e acertos fazem a gente tomar um rumo. Isso. Né? E a gente vai continuar, como diz o outro. Todo dia você amanhece. Eu sou assim, todo dia eu amanheço querendo aprender alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou acertar um tanto e vou... O importante é a gente acertar mais do que erra, né? Deu saldo positivo, né? Claudinha, a Naviraí ela não é só um criatório, né? O mercado, ela reconhece a Naviraí como uma assinatura genética. Quando se fala o tipo Naviraí, né? Todo mundo sabe o que significa, né? Seu pai criou um padrão, vocês conseguiram seguir esse padrão. Só que o mercado foi mudando, né? Esse padrão Naviraí, esse gado bocudo, chanfro curto, cara de macho, bem aprumado, gado bem estruturado, né? Seu pai sempre bateu em cima do 3P, né? Pasto, pista e prova. Seu pai foi pioneiro nos programas de avaliação. E ele virou uma referência, criou essa assinatura, esse padrão. Aí o mercado começou a cobrar também avaliação genética. Evolução do processo, no mundo inteiro, né? Isso aconteceu. Como é que se avalia isso? Como é que veio essa pressão para cima da Naviraí? Como foi fazer para poder se adaptar a isso? Como isso vem acontecendo? Carlota, o mercado é como diz o outro, é uma ponta de faca. Então, aí sim tem muita pressão. Eu acho que ele não pode ir contra o mercado nunca. Mas o mercado, ele não tem, vamos dizer assim, o conhecimento que a gente tem, que está na raça e tudo. Então, hoje, com a difusão de tudo, né? Assim, é muito mais fácil adquirir conhecimento em tudo quanto é coisa. Então, as coisas boas se espalham muito rápido e as ruins também. Eu acho que o grande problema hoje são os extremos. Então, a gente tem um padrão, esse padrão é um padrão que eu falo, é um padrão funcional. A gente sabe que esses animais se desempenham bem a pasto e que que logicamente dentro desse desempenho a pasto, que ele é desafiado a pasto, tem animais que num semi-intensivo e no intensivo vão se portar melhor, vão se desempenhar melhor e outros não tão bem. Mas esse animal que tem esse biotipo que a gente gosta, em geral, é um animal mais equilibrado. Esse animal ele trafega mais em ambientes produtivos, em sistemas de produção, mais fácil. Então a gente tem isso na cabeça, que esse animal realmente ele tem um biotipo funcional. As DEPs, elas vieram no Brasil, a gente sempre acreditou. Seu pai foi pioneiro. Fomos pioneiro. Logicamente que sempre tem aquela... mas esse animal é ruim para essa característica, mas a vaca é ruim de leite, mas a vaca é boa de leite. Então até foi quando o Zé Aurélio eu chamei o Zé Aurélio para vir trabalhar com a gente, o Bergman,
por conta disso. Falei, Zé, eu estou tentando explicar para o papai aqui, e o meu conhecimento, como dizer, eu sou zootecnista, formado e tudo, mas eu não me especializei. Nesse ponto, você me ajuda aqui. E aí ele me ajudou. E aí mostra que quando você vê as DEPs, quando você vê a média realmente do rebanho, você vê o tanto que ela funciona e como ela funciona. Mas, logicamente, que sempre os extremos são muito ruins. Eu acho que tudo que a gente extrema demais ou leva a seleção a um extremo é muito ruim. Isso foi feito na raça. Eu acho que esse extremo aí do top 01, dessas características, principalmente de desempenho, desses índices, esses índices que eles dizem que são econômicos, mas na realidade não sei se são econômicos para todos os sistemas produtivos, a turma usou ele meio fora da baliza. E na realidade a gente não adianta, eu preciso acompanhar. A gente, como marca, às vezes usa um animal ou usa algum animal que tem um monte de características boas, que a gente sabe que vai trazer muita coisa boa para dentro do nosso rebanho, mas traz coisa ruim. Isso tem um custo, né? Porque é o custo seletivo lá na frente, né? Você começa a ter que descartar mais, porque tem um aprumo ruim, por exemplo, que tem uma pigmentação que você não quer, que tem um biotipo que você sabe que não é sadio, né? Esses animais, por exemplo, tem muito animal 01 que é seco. Aquele animal que você põe no campo, ele não engorda. Então, é esse animal que não tem saúde a campo. Então, tem tudo isso que a gente tem que avaliar. Então, esse extremo é muito ruim para a raça. E o que aconteceu, que a gente começou a ver muito só esse lado do melhoramento e esqueceu de olhar características tão importantes quanto essas, que eles não estão mensuradas no papel. Eu não tiro uma folha de papel com a DEP para, por exemplo, para a vaca que pare bem, lambe o bezerro, dá leite para o bezerro, tem uma recuperação uterina rápida e já emprenha logo seguido e tem um desenvolvimento muito bom, come bem a pasto, que não é dominante, às vezes não é dominada no seu lote de manejo. Então tem uma série, a prumo, por exemplo, não está, tamanho de umbigo, pigmentação, isso tudo são características muito importantes que a gente não mensura ela na DEP, né? E também não mensura ela financeiramente, né? Claudinho, esses últimos anos, especificamente nesses últimos 10 anos, houve um incremento de criadores dentro do gado, oriundo de avaliação genética, né? Do gado de prova, que a gente usa esse termo, que é antigo, da época das provas, né? E entrou muita gente nova, gente competente, multiplicando bastante. O mercado ficou mais concorrido, normal. Muito mais. Esse pessoal veio, investiu. Eu acho que tudo isso contribuiu para o bem. Quanto a isso, eu não tenho a dúvida. Eu acredito que você também não tenha dúvida. Agora, aumentou a expectativa dos tradicionais no mercado. O mercado está olhando o que vocês estão fazendo, né? Vocês têm um dos principais leilões de touros, de reprodutores do Brasil, né? Que é aguardado todo ano. Se cria uma expectativa todo ano, que é o Naviraí Camparino, que encerra a Expogenética. É um leilão que há anos ele é um ícone dos leilões de touros. Os próprios leilões realizados pela Naviraí, o leilão da Expozebu, dos mais tradicionais da Expozebu, deve estar entre os 3 mais antigos da Expozebu. Enfim, vai ter uma cobrança natural disso, né? Porque você chegar ao topo, se manter, e vem toda essa turma jovem. Como é que você enxerga tudo isso e como que você acha que a Naviraí vai responder essa expectativa no mercado para esses próximos anos? Não, o mercado é o que nós estávamos falando, é muito competitivo. Eu acho que essa competição, até certo ponto, ela é salutar. Eu acho que nós vivemos só desse negócio. A gente, às vezes, tem uma concorrência, vamos dizer assim, desleal, porque nós não temos outra atividade financeira. E, na realidade, hoje, na genética, se você pegar os 10 maiores players aí que vendem genética, acho que se tiver 1 ou 2 que só vive da atividade, é muito. Então, eu acho assim que, no mercado, o que é ruim para nós e que o consumidor ainda não percebeu
assim, esses prazos de leilão eu acho muito ruim. Talvez o custo de leilão está subindo muito. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para nós, como produtores, e é ruim para o mercado, porque você tem que inchar o seu valor para você ter um lucro, né? Então, assim, eu acho que dentro da genética, do trabalho genético, que é mais específico, acho que a sua pergunta, para nós acho que a turma, nós estamos usando todas as tecnologias que têm ao alcance de todo mundo, logicamente com um volume muito menor. Então, assim, a chance minha é menor. Eu não faço o mesmo tanto de, por exemplo, FIV que o pessoal faz. Eu, às vezes, não gasto mesmo tanto que eles gastam em comida, em preparo, em tudo. Então, assim, eu não posso errar muito. Eu tenho que errar menos que eles para mim estar competindo com todo mundo. Mas isso é do negócio. É do negócio. Tem que saber surfar nisso, né? Tem que saber surfar nisso. E para a raça é o que nós estamos falando. É bom para a raça. Para o bem geral da nação. O bem geral da nação é bom. Positivo. Para nós sempre é um mais desafio. complicado. É um desafio. Mas a vida hoje em dia tem esse desafio. Tudo, Eu né? acho que a gente não tem que fugir desse desafio e tem que estar ali. E nós também temos uma vantagem muito grande, porque nós também só temos essa atividade, a gente dedica 100% do nosso tempo laboral para isso, né? E talvez a turma que tem outras atividades, talvez não pode ter essa dedicação que a gente tem. Por isso também a gente tem que errar menos, né, Carlota? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que hoje o capitalismo aí é isso, a gente tem que realmente mostrar para a turma que a gente está fazendo um trabalho bem feito. E realmente a gente talvez não vende os animais mais caros e nada, mas a gente tem tido uma resposta muito boa do mercado. Acho que a gente vem numa crescente muito boa, né? Nós estamos juntos há muitos anos, né? Eu digo Carlota, programa Leilões, né? E a gente percebe essa crescente, né? Em todos os eventos da Naviraí. Muitas vezes é superar até o insuperável, né? Porque termina um leilão, eu falei, e agora? Como é que, né? Agora a participação dentro da Expo Genética, vender aquela vaca, né? Um dos recordes. Uma surpresa muito boa. Uma surpresa. Nós, né? Você vê que tudo que lutou está tendo o resultado, né, Claudinha? Firmar aquela posição. Aquela vaca, ela não era mais bem avaliada da feira. Só que ela foi reconhecida pela essa luta, né? Do que você falou de tentar manter um tipo funcional, um padrão racial, um padrão de estrutura, um padrão de aprumos. 60 anos para trás. 60 anos, né? Então, aquela vaca, eu acho que ela tem, talvez, mais do que vocês dentro da Naviraí pensam, por causa do dia a dia, mas eu acho que ela tem um valor simbólico muito grande, que ela rompeu um paradigma, né? Da pergunta que eu te fiz, né? Como se manter? Tentar produzir o que ninguém faz, né? Eu acho que talvez o caminho é esse. Tentar produzir um animal que todo mundo quer. Né? Que trafega em tudo, né? Que é um animal que é bom, equilibrado para as avaliações, que tem um fenotipo agradável, que todo mundo gosta, né? E que vai produzir bem a pasto, né? Uma vaca funcional. Então, acho que é muito essa essência do nosso trabalho de 3P que a gente fala. Então, assim, é uma vaca que, se eu quiser voltar um boi 01, que talvez não é o mais bonito, mas vai dar animais. Ela aguenta, né? Ela aguenta. Se eu quiser voltar um animal de pista para competir numa pista, aí ela vai. E se eu soltar ela no pasto, com aquela ela vai sobreviver e dela, vai produzir. Se ela, logicamente, se não for um ambiente muito extremado para baixo, ela vai se dar bem, como ela estava inserida numa estação de monta. Então, para nós foi uma surpresa muito boa. Eu falo muito, Carlota, nós falamos muito do papai, né? Eu falo muito que quando às vezes a gente está assim desanimado, às vezes tem alguma coisa que não está indo bem e parece que vem um negócio. Não que eu estava desanimado quando vendeu essa vaca. Mas é o que dá incentivo e vontade de continuar aquela. Eu tenho uma financeira, você deve conhecer ela, Marrone, já está comigo acho que há 20 e tantos anos, não sei. Eu falei, mano, o Claudão tirou nós dessas. Às vezes tem uma semana lá de arroz, na boiadeira, às vezes tem uma semana de arroz, aí né? acontece um. Eu falo assim, mano, o Claudão vigiando a gente lá. Então, acho bom que... Eu acho que a genética é isso. A gente tem muita surpresa boa, Carlota. Eu acho que a turma é muito boa, no geral, né? No geral, é muito boa. E, assim, tem muita gente fazendo um trabalho muito bem feito. Eu acho que é muito fácil. Se a gente pegar, o patrão nosso não fala, né? Mas se nós pegar o faturamento que ele faz aqui no programa e ver o crescimento desse faturamento do mercado, esse é um reflexo do mercado, né? E a gente vê o investimento que é feito
no Nelore não tem lugar, não tem no mundo, acho que não tem nada que põe o dinheiro que a turma do Brasil coloca no melhoramento. Claudinho, eu vou aproveitar essa deixa sua e nós vamos para o próximo bloco, que é justamente esse assunto que nós vamos falar. O momento que o Nelore vive, o interesse do mundo por ele e o que a Naviraí vai se preparar para isso no próximo bloco. Vamos usar do Claudinho, que ele conhece a pecuária no mundo inteiro e nós vamos discutir sobre o Nelore no mundo. Conforme prometemos no bloco anterior, vamos aproveitar do Claudinho aqui, do conhecimento que ele tem de pecuária no mundo. Já viajou bastante, teve a oportunidade de conhecer os países que têm, né, produção de carne. Claudinho, o seu pai é um dos grandes responsáveis pelo Nelore estar onde está, né? O seu pai lá enxergou, né, na década de 90, que se precisava fazer um gado produtivo. Tudo que foi feito para trás foi tudo certo. Nas pistas fizeram a gente identificar grandes linhagens, mas ele entendeu que daí em diante precisava da ciência para ajudar. E seu pai foi um dos grandes pioneiros nisso. O que aconteceu desse tempo para cá, né? Muitas pessoas se espelharam no trabalho da Naviraí, desses outros que foram os precursores disso. E hoje o Nelore está se tornando, ou já se tornou, a raça de corte mais importante do mundo. Ela é a raça de corte que o mundo está de olho. É a mais selecionada, longe da segunda. Ela é 100 vezes mais selecionada, são dados técnicos, do que a segunda raça zebuína do mundo. Claudinho, o que você está vendo nisso? O que você está enxergando? O que está acontecendo? O Nelore vai dominar o clima tropical e o subtropical? O que você consegue ver nisso? Se a gente pensar vamos falar em rebanho comercial, já é, né? No trópico, já, com certeza, acho que a Nelore já dominou tudo, já não tem nem dúvida. Né? Mas eu acho que assim, a fase do Nelore, a gente estava falando de tecnologia, de tudo, esse investimento que a gente falou agora há pouco, do que o pessoal coloca dinheiro de investimento, é uma coisa impressionante no Nelore. E no Brasil entrou muita gente grande de fora. A própria integração lavoura-pecuária trouxe os agricultores se virarem grandes pecuaristas. Então hoje tem muita gente da agricultura que tem um volume, um entendimento empresarial, às vezes, muito maior do que a gente. Know-how para produzir comida, né? Para produzir comida que ninguém tem. E tem muito pesquisador e técnico que foi para fora para aprender sobre confinamento, sobre reprodução e tudo, e trouxe essa tecnologia para o Brasil. E aqui ela foi difundida, às vezes, muito mais rápido e muito mais intensa do que lá fora. Então a gente trouxe essa tecnologia hoje, a gente tem confinamentos, por exemplo, tão bons quanto os confinamentos americanos, com resultados iguais aos confinamentos americanos, confinamentos grandes no Brasil hoje. Nós temos confinamento de 70 mil boi, 80, tem muita gente matando 100 mil boi no Brasil, aí, boi tratado, boi de coxo. Com idade de abate de 30 meses para trás. Isso como é ponto passivo. Isso é ponto, isso aí acabou. Esse assunto esquece. Esse assunto para quem está nesse nível, vamos dizer assim, nesse nível de intensificação, isso não tem nem, a gente nem não leva isso em conta, porque a gente sabe que é daí para baixo. Mas, enfim, e essa turma que veio e montou isso, hoje, nós tivemos um período que, quando estava sedimentando esse avanço, né, principalmente no trato dos animais, a gente achava que o F1, que essa importância da hibridagem, seria a grande solução para o nosso negócio. E aí hoje, como a gente trouxe essa tecnologia de fora, a gente também começou a trazer jeito da gente analisar esses dados, ver esses dados. Né? Serviu como escola, né? Serviu como escola. E você vê hoje uma tendência muito grande da turma, que tem grandes confinamentos, ir mais para o lado do Nelore do que do lado do F1. Porque está vendo que a eficiência alimentar é melhor, que o ganho de peso é similar, é parecido, que come muito menos, tem menos problema de perda, tem muito menos problema de adaptação, talvez, e tem muito menos problema de calor, né? Então você vê hoje tem mortalidade do confinamento no Brasil de Nelore é muito menor que nos Estados Unidos, inclusive, está tendo problema disso. Né? E na fêmea é o que você falou mais cedo. Na fêmea, realmente, a F1 hoje tem um plus muito grande que talvez isso esteja salvando. Mas
quando você faz um balanço das coisas, nós no Brasil não temos taxas de fertilidade boas que dá para você usar um volume muito grande de F1, porque senão você fica sem reposição, né? Tanto é que é o que nós falamos, né? Inverteu as estações de monta. Antigamente, nessa fase que a gente achava que o híbrido ia dominar... Seminava de cara de cruzamento. Né? De cruzamento, né? Você primeiro usava o touro europeu. Muitas vezes usava 2 inseminações de europeu, repassava com o Nelore. Com o Nelore, você repunha com a pior fêmea nascida no tarde, filha do pior touro. Né? Hoje tem um movimento inverso, né? Inverso. Quase todo mundo sai inseminando Nelore com Nelore, dos melhores animais, e depois, no finalzinho da estação de monta, coloca o europeu, né? Enfim, a raça que ele escolher, que em geral hoje, predominantemente, é o Angus, né? Então, isso mudou muito, mas o que mais me impressiona, que eu vejo no Brasil, em relação ao resto do mundo, eu fui na Austrália há muitos anos, cara, faz 31 anos que eu fui à Austrália. Hoje eu não sei como é que está, mas na Austrália, quando eu fui até hoje, não tem notícia de Nelore lá. Mas, e eles têm um mercado asiático, que é um mercado muito importante, né? Ainda tem a exigência de marmoreio muito grande. Então, não sei se vai ter essa mudança muito brusca, mas... Devagarzinho você acha que vai aparecendo, né? Vai por 2 coisas, né? Uma, com a deficiência realmente do Nelore, a eficiência principalmente de conversão, no geral, e a outra que assim, nós estamos mostrando para o mundo que nós temos um pouco de marmoreio também, logicamente que a média nossa ainda é bem mais baixa do que as raças principalmente britânicas, né? Mas que a gente vai ter, daqui a um tempo, a gente vai ter animais que têm bom marmoreio e que hoje também, não sei, o que eu acho que tem que acontecer, assim, não estamos falando de melhoramento mais, mas a parte comercial, por exemplo, nós tivemos pesquisa e desenvolvimento demais na recria e engorda, por exemplo. Então, o invernista, ele acha que o bezerro nasce com 8 meses de idade, ele vai lá e compra aquilo. Ele não conhece os problemas da cria. Então, assim, nós temos muito pouco conhecimento, muito pouco não, nós temos muito conhecimento ainda, mas nós temos muito menos investimento no segmento de cria. A engorda está muito mais avançada. Está né? muito mais avançada. Isso não então, nós estamos ganhando espaço no mercado, porque nós pegamos uma recria que era matar boi de 4, 5 anos, trouxemos para praticamente 2 anos. A média nacional hoje está em 29 meses. Então, dos confinamentos, cai para 26. Então, você pega... Ela vai para 29 porque tem boi a pasto ainda, né? E assim, mesmo hoje tem tip, hip, não sei Isso, o quê. pasto mesmo, praticamente não... assim, salvo algumas regiões de cultura acidentada, assim, né? Mas... então, assim, a gente tem um investimento nessa área de recria para frente muito grande na cria. E a cria é muito mais difícil dela aceitar a intensificação, né, Carlota? Eu conheço muito, para te falar a verdade, eu não conheço programa de intensificação de cria que deu certo, assim, muita intensificação. Assim, na hora que eu vejo um programa, eu começo a ficar de olho. Passo 1 ano, 2, falo, vou lá. Na hora que eu falo que vou lá, já acabou. É difícil. Então, assim, eu acho que o programa de intensificação de cria que eu conheço, que é o que mais durou e o que mais produz, acho que ainda é o meu. É um sistema de ser conhecido, né? Então, quem participa dos dias de campo da Naviraí é impressionante. Mas a cria, eu acho que é o pulo do gato. Mas eu estou falando da cria por conta disso. Eu acho que só para fechar o meu raciocínio. Então, eu acho que assim, a cria hoje está super valorizada. Parece que eu estou falando, falando que o mercado tudo está falando, né? Hoje nós estamos com uma reposição que está com ágio muito grande. De 16 a 18 reais o quilo do bezerro. Isso já foi falado lá atrás. Estou falando dessa semana. Eu falo assim, esse ágio da reposição, nós falamos dele em 2021. Né? Mas o que eu acho que agora, o ágio está acontecendo no Brasil, esse ágio está acontecendo no Brasil, mas ele está acontecendo na Argentina, ele está acontecendo no Paraguai, ele está acontecendo na Austrália, nos Estados Unidos. Então, quer dizer assim, todos os players que são de gado de corte do mundo estão com problema na cria. Estão com rebanho de cria mais baixo. O mercado vai ter que ajustar isso. E esse mercado de cria está mais baixo, logicamente que a gente sabe que, às vezes, coincidiu os ciclos de todo mundo, o ciclo pecuário. Mas, Carlota, eu não acho que é só ciclo.
eu acho assim, o mundo inteiro investiu demais na recria. Nós estamos com uma recria super E a eficiente. engorda adiantada, isso pulou na frente e largou a cria para trás. A verdade é essa. Até por ser uma atividade que necessita de espaço. Por enquanto, né? Acho que vai ter que acabar isso. E não tem como a gente reduzir os 9 meses de gestação e não tem como reduzir 3, 4 meses de aleitamento da vaca, vamos dizer assim, né? Então, eu acho assim, a cria por si só, ela com tanta tecnologia, você falar para um cara que tem uma terra razoável, que você pode fazer recria e engorda, você falar para o cara, ó, cria. Aí você fala, mas o que eu vou ganhar com cria? Não, você vai ganhar um margem de 30%. Eu ganho 30%, mas eu prenho 80% das minhas vacas, só que na hora que eu vou desmamar, só desmamei 65%, morreu 15%. Então, mas eu tenho que arrumar a mão de obra da cria, é muito mais complicado que da recria. Totalmente. Hoje não, a vida inteira, né? Você pega peão e fala, não vou mexer com vaca, não vou mexer. É mais ou menos igual tirar leite. Não, e boi cada vez mais, é mais manso, toca de moto. Então assim, a intensidade... Esses dias eu vi um pessoal recolher uma torada de leilão com 2 quadriciclos. Então você pega assim... Agora o bezerro tem que ir lá, a mãe vai defender ele, você tem que pegar para curar o umbigo. Mas, Claudinho, o que eu vejo, assim, esse momento que a raça vive, a gente tem assistido os abates das boiadas Nelore de 2 anos, é difícil menos de 57% de rendimento. Já está difícil. Não, porque se for animal com bastante tempo de coxo, bem acabado, dá 57% assim, com facilidade. Com facilidade. Né? Tem um recorde que aconteceu agora numa boiada PO, de 61%, 61,4%, a boiada da Fazenda Ressaca, descarte dos 1.000 touros da Ressaca que teve, 187 foi para o frigorífico, trouxemos aqui, mostramos na televisão Romanei e tudo, deu 61,4% de rendimento, lógico, era uma boiada extra, PO, tal. É um protótipo, né? Não é a realidade ainda, mas o que mostra? Que pode chegar lá, tá? Eu matei esses dias 22 touros meu mais zerado, tá com 3 anos, que o mercado está difícil, o mercado de touro, era o touro das minhas parcerias com arrendamento, deu acho que 59,5. Então, mas vamos lá. O que você acha que precisa fazer no Nelore ainda? De tudo que ele já está eficiente. O que precisa fazer ainda para ele se tornar mais competitivo no mundo? E o que a Naviraí enxerga para o futuro? O que a Naviraí quer fazer para estar presente nesse momento que o Nelore, se Deus quiser, vai se expandir a nível mundial? Não, assim, eu acho que assim, o que mais hoje, logicamente, assim, o resto eu vou falar de características que eu acho que são super importantes, não que outras características não sejam importantes, por exemplo, como marmoreio, por exemplo. Não vou falar de qualidade de carne, mesmo porque o mercado não paga qualidade de carne no Brasil. Nós não temos esse misto de mercado e, para te falar bem a verdade, acho que no mundo inteiro esse misto não está claro. Então, tem o Roberto, o Barcelos... Você está ganhando em algumas situações... Estou falando em escala, relativamente. Mas em escala... tem um misto de mercado ali que compra um boi aguil por R$20.000 e... Quer dizer... São nichos, né? São nichos. Tirando isso, assim, vamos esquecer qualidade de carne, que eu não estou falando que não seja importante. É importante, sim. Mas eu acho assim, nós temos algumas características que são características de fertilidade. A fertilidade, o meu pensamento vamos falar assim, de boiadeiro, é o seguinte, são características de baixa herdabilidade, mas que elas têm muita influência. Eu penso em genética assim, toda cara que tem baixa herdabilidade, ela tem muita influência pelo meio. Então, elas são altamente influenciadas pelo meio. Mas existe um monte de características que ajudam a fertilidade, que elas são marginais, por exemplo, que eu acho que esse biotipo que a gente seleciona, esses animais, eles têm mais fertilidade. Não porque tem um ADEP melhor para escroto, não porque tem um ADEP melhor para 3P, mas ele tem mais facilidade, ele é um animal que se adapta muito mais fácil. Como se ele se adapta muito mais fácil, ele acaba retornando isso em fertilidade, em aumento da fertilidade. E eu acho que assim, por exemplo, nós temos precocidade sexual na fêmea Nelore. Então, se você desafia as precocinhas, faz muitos anos que a gente tem fechado a estação de monta curta com próximo de 70, tem ano que 73, 75, tem ano que 69, faz um errinho e tal, dá 68, mas no geral você tem 70, 75, 80%
de fertilidade nas novilhas de 12 a 14 meses de idade. É um puta resultado. O que tem acontecido mais é o seguinte, as taxas de perda ainda andam, eu acho que andam meio grande ainda. Elas são grandes por uma série de fatores. O fator climático é um deles, mas eu acho que tem algum fator, e tem um fator que eu acho que é muito, que a gente não está prestando atenção. Por exemplo, período de gestação, eu acho que esse é o grande tendão de Aquiles da raça hoje, que a gente consegue medir nas avaliações. Eu acho que realmente, um dia que a gente conseguir diminuir esse período de gestação em 10 dias, 7 dias, que é 10, 5 dias, que é um monstro isso, dentro de uma estação de monta curta, a gente vai começar a ter resultados melhores de fertilidade por uma série de fatores, né? Que você acaba diminuindo o peso do bezerro, você tem mais tempo para emprenhar essa vaca, e até tem outros fatores. Enfim, esse eu acho que é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção, realmente desafiar os animais a pasto, você entendeu? Eu acho que é um outro modismo que nós estamos tendo, assim, os touros que estão em centrais hoje e as fêmeas que nós estamos multiplicando, elas não estão sendo desafiadas. Então, se você for em todas as centrais, você pega nas maiores centrais, pega os 10 melhores touros de avaliação, vamos dizer assim, genéticos. Se você olhar a parte materna dele, as mães não foram desafiadas num sistema produtivo. Para vir para um intervalo de gerações mais curto, está sendo aspirada bezerras. Vamos simplificar a conversa, né? Isso aí. Isso. Isso, e também, porque não tem problema ser aspirada bezerra, mas ela tem que entrar no desafio do grupo contemporâneo dela, ela tem que prenhar, ela tem que parir, ela tem que reconceber, ela tem que ter os 4 eventos, né? Tem que prenhar, desmamar, parir e reconceber de novo, né? Então, assim... Em resumo, a Naviraí está buscando isso, para se enquadrar num futuro, tentar melhorar essa parte de fertilidade da raça. Você acha que isso é um ponto que o Nelore falta ainda um retoque? Eu acho que é assim. Acho que a gente não quer fugir dessa parte funcional do animal. Por mais tecnologia que a gente usa, a Naviraí coleta, a bezerra coleta, mas a bezerra vai ser desafiada. Ela continua no grupo dela. Ela continua no grupo dela. A Naviraí tem doadora? Tem as doadoras. Mas não é uma doadora que fica só lá coletando embrião. Na porta da casa vazia. Fala assim, ali é meu grupo de... Ela está misturada no sistema. Está lá. Ó. As doadoras estão aqui. Né? Quantas vacas tem? Tem 180 vacas aí, primípara. Em geral, a maioria das minhas doadoras estão ali. Né? Então, assim, eu acho que a gente é muito ligado à turma de pesquisa do melhoramento, não só do melhoramento genético. Eu acho que a gente, o selecionador, ele fica ouvindo só essa parte dos melhoristas. E esquece de ouvir, às vezes, a parte dos pesquisadores de produção, da turma de fertilidade, da turma de nutrição. E aí, mas não adianta só ouvir. É imediatismo, né? Isso é do ser humano. Né? Vai para o imediatismo. Outro dia eu vi uma palestra do Zequinha com a Lígia. Achei bom demais da conta. Até quando eu encontrar ele, vou dar os parabéns. Muito bom. Ele fala detalhes assim de produção e que a gente até faz. Ele fala uma coisa engraçada lá, assim, a gente falando em genética, fala assim, ó, a gente que é criador tem mania de escolher, elencar os 10 melhores bezerros da safra. Esses 10 bezerros aqui é bom demais. Quem que é o pai desses bezerros? Você não tem que ir atrás do pai dos bezerros, você tem que ir atrás da mãe dos bezerros. Mas não é porque você tem que ir atrás da mãe do bezerro que ela é boa. Não, ela é boa, realmente ela é boa. Eu sei que ela é boa e o pai dela é bom. Mas ela é boa se ela tiver prenha de novo. Se você tem os 10 melhores bezerros seu e só tem 2 vacas prenha, o seu manejo está errado. Ou alguma coisa do que você está fazendo está errado. E, em geral, acontece muito isso. Os melhores bezerros da safra, as mães não prenham. Porque elas dão muito leite. Ela não está dando conta. Você não está fornecendo ambiente para ela, ou manejo para ela produzir aquele animal e reconceber, né? E aí, a gente que tem um conhecimento genético, a gente fala, porra, então, até que nível que eu tenho que chegar no meu MGT? Até que nível que eu tenho que chegar na minha produção de leite? Entendeu? Então, a gente, às vezes, vende um touro, ou vende uma vaca, fala assim, esse touro é top 10, é 10 quilos para leite, 9 quilos, 8 quilos. Pode ser ruim, né?
Pode ser ruim, pode ser bom. Eu tenho uma vaca. Depende do que a pessoa está precisando de fato. Né? Então, quer dizer, a gente destrinchar as avaliações e saber usar elas como características separadas fazer o acasalamento mesmo daquela vaca, não só de avaliação, mas de tipo, de tudo, que eu acho que é o pulo do gato. Esse que eu acho que é onde que a Naviraí às vezes acerta mais. Acho que é vamos dizer assim, do que a média geral. Né? Assim, eu acredito em seleção massal, primeiro, porque a seleção massal tira os animais que não são eficientes. Então, eu posso ter um animal mais bonito, que é o caso, por exemplo, da mãe desses bezerros. Ela é muito eficiente, mas ela não está... Ou eu estou errando o meu manejo, aí eu tenho que fazer uma avaliação interna, né, do meu sistema de produção. Ou o meu sistema de produção está errado, ou realmente aquela vaca ela saiu fora porque ela não está... Ela está, às vezes, passou do ponto, né? Ela está produzindo mais do que eu posso dar para ela. Então, tem que ter uma análise crítica minha, né? Uma autocrítica minha muito boa. Então, acho que a Naviraí faz isso muito bem e nos acasalamentos a gente consegue fazer esses animais equilibrados, principalmente vendo esse biotipo e tendo uma autocrítica realmente do rebanho, do sistema produtivo, se a gente está produzindo, quanto que a gente está produzindo. Eu não quero desvencilhar dos meus índices zootécnicos. Eu acho que hoje ninguém fala em tamanho de estação de monta, em peso de desmama, taxa de perdas. Qual que é a sua taxa de perda? Do toque até a desmama, quanto que você perdeu? Qual que é a sua taxa de desfrute? Quanto que você conseguiu repor das suas fêmeas? Então, por exemplo, você vai usar europeu. Tá, uma conta boba. Eu prenhei 80% do meu rebanho. Eu tenho 15% de mortalidade do toque até a desmama, então eu prenhei 650 vacas. Eu tenho que repor 350, né? Então, eu tenho que repor, eu não posso descartar nada. Exatamente. Né? O Nelore está vencendo tudo isso. E é uma raça vencedora, porque ela está compensando mais em cima de qualquer conta que se faça. Claudinho, último bloco nós vamos falar sobre família. Vai ser um bloco muito legal. Fiquem ligados com a gente. É o bloco final emocionante aí. Claudinho, a Naviraí é uma empresa familiar, né? E as gerações das suas famílias, tanto paterna como materna, são de empresas familiares, todas elas. Né? Todo mundo trabalhou junto, como família, tiveram seus negócios familiares. A Naviraí continua, né? Na ausência do seu Cláudio, vocês continuaram, sua mãe, Dona Lília, sua irmã, Daniela, seu cunhado, Alan. Como é que é essa convivência? Os pontos positivos, os pontos negativos, os desafios de conduzir uma empresa familiar? Carlota, assim, eu tive muita facilidade. Lá em casa é tudo bem tranquilo até, sabe? Como diz outro, quando eu vejo a turma de fora e olho lá em casa, eu acho muito tranquilo. Quando o pai faleceu, eu trabalhei, quando eu formei, eu não fui trabalhar com o papai, eu trabalhei fora. Eu já tinha algumas coisinhas e tal, e depois eu já estava trabalhando com meu pai, mas sempre tive algum negocinho fora. E quando ele faleceu, nós estávamos num momento muito bom da empresa de posicionamento, de caixa, de tudo, né? E eu reuni a turma, eu já mais ou menos já olhava e falei, eu reuni minha mãe e minha irmã e falei assim, seguinte, nós estamos muito tranquilo, numa condição muito boa. Nós podemos definir o que vocês querem fazer, se vocês querem chamar alguém para tocar o negócio, a gente chama. Se vocês querem dividir, a gente divide. Se vocês querem que eu toque, eu toco. E tanto minha mãe como minha irmã falaram, não, pode tocar, eu queremos que você toca. E aí eu falei, então tá, vou tocar. Meu jeito de tocar é diferente do papai um pouco, tudo. Tanto é que a gente trabalhava separado, né, que eu acho que é normal isso, né? Esse choque de geração enfim. E eu tive total liberdade de fazer tudo até hoje. Eu tenho muita liberdade de fazer, o Alan me ajuda muito. A minha irmã não é do negócio, ela não gosta tanto, ela tá presente, tudo, mas não tem o dia a dia do negócio, ela não gosta do negócio.
E vocês têm uma certa divisão também, né? Fica o Alan com o fiel escudeiro Tuíca no Uberaba e você praticamente mora, né? Praticamente não, você mora na Santa Marta, no município de Naviraí, né? Que é a principal fazenda da Naviraí. E, então acaba que também isso ajuda, né? Você, cada um Ajuda. tá numa ponta que você acaba tendo essas funções divididas, né? E isso vem indo muito bem, né? Vem, é muito mais tranquilo, né? Assim, o Alan toca lá em Uberaba, eu vou lá, dou meus palpites, falo tudo, mas o dia a dia, realmente, ele e o Tuíca se viram lá, se viram muito bem até. E vão, e cada um com o seu jeito de tocar as coisas diferentes, a gente respeita isso aí. E, na realidade, vai indo muito bem. Nós temos uma liberdade muito grande entre a gente, né? Uma confiança muito grande. E é pouco, né? Assim, é pouca coisa e pouca gente também. É eu e minha mãe já está com 80 e poucos anos. A mamãe tem um papel dentro da família, assim, é uma coisa. A mamãe sempre foi muito firme, né? Sempre foi muito para frente. Você não chega na mamãe que ela está desanimada. Então Ela é um esteio da família, né? ela é o stay, sempre foi assim. A coluna da família. O papai tinha um apoio da mamãe assim a vida inteira muito grande, né? Ela sempre foi stay desde do Claudão até agora, na hora que a coisa aperta, ela é uma pessoa diferente, ela é abençoada. Claudinho, agora você, visivelmente, todo mundo percebeu isso, você tem uma mudança muito grande de vida nos últimos anos, que foi a chegada da Dona Carla na sua vida e da Rafinha, né? Eu acho que isso mudou radicalmente a sua vida, né? Até por você morar na fazenda e ter o apoio de uma mulher que também era de origem rural, e sua vida se transformou, né? Eu vejo você uma outra pessoa, um outro ser humano. Como é que é essa nova vida aí de uma nova família, uma criança? A Rafinha está com 4, né? A Rafinha está com 4. Como diz o outro, eu fui quase um pai-avô, né, cara? Eu tive a Rafinha, nós tivemos ela, eu tinha 49 anos, né? Então, você quando é solteiro, você tem muito mais liberdade. Liberdade, assim, você não tem que... Você divide muito menos o seu dia a dia, né? E aí depois isso muda. Para mim, a mudança. Filho, todo mundo fala para a gente quando a gente não tem filho, né? Dependendo da idade, quando eu sempre convivi com pessoas mais velhas que tinham filho e tudo, né? Sempre fala, não, filho é um troço diferente, é um negócio que você não é muito bom, todo mundo fala. Você é solteiro, você está com aquela liberdade, você não tem essa dimensão, né? Quando nasce o filho, que você começa a conviver, a dimensão aí muda, aí você vê realmente a importância, né? Você muda a cabeça, o filho muda tudo, né? A família mudou. A família muda tudo. Você volta para casa. Eu trabalho relativamente bastante, então você tem que realmente dividir as coisas, né? Você aprende a dividir a sua vida, né? E eu acho que acaba que você tem um norte, né? Assim, você fala, não, eu quero ver minha filha formar, por exemplo, quero tentar fazer com que ela acompanhe as minhas coisas, o meu legado, o meu negócio, né? Hoje em dia, eu falo toda hora, quando eu vejo a Rafinha brincar, eu falo para a cara, mas Deus é bom demais para a gente, né? Porque ter saúde, né? Acho que menino com saúde, coisa com saúde é muito bom. Uma pessoa, sei lá, é muito bom. Você vê o seu filho, ele tem seus traços, ele tem trijeito da gente, tem trijeito da mãe, né? Você olha, as coisas é muito bom, né? Assim, aí você vê que a genética é um troço de Deus mesmo. Impressionante, né? De Deus, realmente. Mas, Claudinho, eu queria te agradecer muito. Foi um bate-papo muito legal, acho que um bate-papo muito construtivo, principalmente para essas gerações novas que vão suceder, né? Talvez da maneira sua, que não, né? Seu pai nos deixou muito cedo, mas de qualquer forma as mudanças vêm, né? E enfrentar novos desafios, um agro aí que eu acredito que tem um horizonte muito bonito pelo mundo e pela necessidade de alimento. Então, acho que a sua história é inspiradora para essa nova geração que vem aí suceder nas famílias, que é um processo natural de vida. Então, eu te agradecer muito. Deixa uma mensagem final aí para
para todos os jovens, principalmente, que vão passar pelo que você já passou, que você já enfrentou isso, já são mais de 13 anos. Deixa essa mensagem final aí. Eu acho que o agro é o que você falou, ele tem, o limite dele é o infinito. Eu acho que tudo que a gente faz, principalmente na área pecuária, o gap de ganho é muito grande, né? Tudo que a gente vai mexer, a gente tem um horizonte muito grande para ser melhorado, sabe? E dentro do agro nós temos esse desafio aí hoje ainda, eu acho que isso vai mudar muito breve, esse desafio aí do ecológico, né? Dessa parte de sustentabilidade e tudo, né? E as oportunidades acho que o setor agro é o setor que mais tem oportunidade. E então acho que todo mundo que gosta ou que tem uma tendência para trabalhar com agro pode trabalhar, pode estudar, tem muito campo, tem muita necessidade de mão de obra ainda, é um jeito muito bom de viver, né? Que nós estávamos falando de família, né? A gente mora em casa, eu, minha mulher, a Carla, a Rafinha, né? Então, na hora que vê, está todo mundo envolvido com aquilo, né? É o que você falou, a gente muda a vida da gente, você pega... tinha coisas na fazenda que eu nem não olhava, hoje a Carla toma conta e eu continuo não olhando, mas Por você vê sinal, que mudou. pessoal, vou fofocar agora. Você É vê que- transformadora a Santa Marta. Você vê que mudou. Então, acho que assim, para quem trabalha e quer entrar no agro, eu acho que tem uma vida para frente, né? Não é só... A vida do agro, eu acho que é muito boa. Obrigado, Claudinho.